Seguindo a minha série, que eu comecei já tem 2 semanas, tratando de momentos, de coisas no mundo da fotografia, eu tratei dos equipamentos, eu tratei do momento dos eventos de fotografia, e hoje eu vou tratar também sobre a inteligência artificial. Na verdade, renderia mais episódios só sobre esse assunto, porque o ano passado eu já tinha dito no final do ano que seria uma tendência dominante na fotografia e de fato ela acontece. Ela ocorre em várias áreas. A gente poderia citar aqui algumas delas, né? Produtividade, fluxo de trabalho, marketing, criação. Só para citar alguns, tá? E só vai avançar isso. É uma transformação. É curioso notar que um fotógrafo se torna como posso dizer, reticente, né, e com objeções em relação à inteligência artificial, que é uma nova tecnologia, sendo que ela já faz parte, a inteligência artificial, da rotina de um fotógrafo. Se você usa Instagram, tem inteligência artificial. Se você usa um smartphone, tem a inteligência artificial. Se você usa alguns determinados modelos de ponta de câmeras, mirrorless, dessas mais modernas, tem inteligência artificial. De alguma forma, ela já está presente. Se você usa Photoshop, cada vez mais presente a inteligência artificial. Ela só vai avançar. E vai ser o fotógrafo que consegue usar os recursos e essa tecnologia em seu benefício que vai levar vantagem, no bom sentido, nas mais variadas formas. E algo que já está disponível hoje. Não quer dizer que você vai deixar de fotografar ou que vai tomar conta do trabalho, vai acabar com a profissão de fotógrafo. Mas sim, vai ter impactos. E é aquele que souber se adaptar. É curioso também, porque é um mercado, fotografia não é um mercado desconectado da tecnologia. É totalmente atrelado à tecnologia. Então, meu amigo, minha amiga, que se você está indo contra isso, é como a gente via antes com o analógico para o digital. Isso acontece direto. Então, a fotografia com a inteligência artificial vão caminhar juntas, vai se transformar, uma profunda transformação. E aí, aqui nesse momento, eu acho que o momento da inteligência artificial na fotografia que eu quis trazer aqui para vocês são os perfis de fotógrafos e o momento da fotografia com o avanço da IA. Então, eu vou deixar a matéria para você ler no detalhe, para ler com calma e poder estudar sobre isso. Mas o que eu trago aqui é que eu estou muito envolvido com a tecnologia, então eu acabo vendo que tem um impacto já nesse momento. O Brasil costuma demorar um pouco mais, né, por várias questões, a abraçar essas novidades, mas lá fora está um pouco mais acelerado. E só vai se acelerar. Então, mas eu tenho tido contato com profissionais das mais variadas áreas que estão usando, alguns mais avançados, outros começando, e dá para tirar algumas conclusões em relação a isso, né? Então, mas de novo, você pode ler essa matéria com calma, clicando na descrição aqui do vídeo, para ter esse contato. E se você quiser dar os primeiros passos e entender melhor essa tecnologia, também na descrição aqui do vídeo tem o link para o Fotografia. Esse Fotografia, o Guia Fotografia, com o IA do Fotografia, brincadeira do IA, é o primeiro e-book voltado para fotógrafos e fotógrafos que querem dar os primeiros passos nessa revolução da tecnologia com a inteligência artificial. E é um e-book que vai ser atualizado com frequência, já tem uma versão nova, atualizada, e você pode adquiri-lo. Você tem várias vantagens, né? Um grupo exclusivo com notícias sobre o assunto. Então, fica a dica aí para você adquirir o Fotografia, e que vai ser atualizado e trazer novidades com frequência. Então, para situar aqui, primeiro, eu coloco no texto que a IA generativa é um tipo de inteligência artificial que ela cria conteúdos novos e originais a partir de dados existentes, sejam textos, imagens, sons. Ela se diferencia da inteligência artificial no geral porque ela que é usada para analisar, classificar, reconhecer, otimizar dados. Porque a IA generativa ela é revolucionária por se autoaprimorar e permitir ganhos de expansão na criatividade, na produtividade, na colaboração e na forma de criar imagens. Então você ganha, e é o que a gente está vendo, tá? Momento da inteligência artificial na fotografia é o nome do conteúdo aqui. O momento é gente ganhando tempo na produtividade, na criação, né, em ideias e sugestões, fluxo de trabalho, até no marketing. Então, eu vejo fotógrafos do Brasil e de fora, mais forte lá fora, já usando isso. E por que isso é importante?
porque as marcas e pessoas dos mais variados mercados estão sendo impactadas por essa tecnologia, não só na fotografia. Grandes empresas, parte jurídica, contabilidade, finanças, jornalismo, marketing, educação, tudo está sendo impactado de alguma forma. Então, quem se adapta, aprende, estuda, se prepara, leva vantagem. E não tem a menor dúvida que fotógrafo de qualquer área vai levar vantagens se começar a utilizar, olhando para as possibilidades dessa tecnologia. Mas tem três perfis que eu já posso destacar aqui em relação à inteligência artificial. E só para antes de entrar nos perfis, falar que do começo do ano para agora, tem 8 meses, né? A gente está aí indo para metade de. Estamos na metade de agosto. A evolução de hiperrealismo das plataformas. Novas plataformas que surgiram. As plataformas grátis estão cada vez melhores de criação de imagem. Startups surgindo voltadas para a parte de edição, de fluxo de trabalho e outras que vão surgir. A parte do vídeo, que deu também um salto e vai dar outros saltos. E a qualidade, que avança todo dia. É impressionante. Então, a gente pode tirar algumas conclusões em relação a isso. E a gente nota que o Midjourney se tornou a ferramenta mais usada por fotógrafos, que se combina com o Photoshop também, tem que acabar, não vai ter muito jeito como fugir do Photoshop para trabalhos mais sofisticados e coisa e tal. É mais que o Stable Diffusion leva vantagem na parte do vídeo e hoje é uma ferramenta também para imagens muito sofisticada e cada vez melhor e também paga. E o DALL-E, que eu uso bastante, gosto, que é grátis, e ele também é cada vez melhor. E estão falando que o DALL-E 3 vai ser tão bom quanto o Midjourney, e ele é grátis. Vamos ver se ele vai ser pago, de repente eles vão mudar. Mas o que é visível é a evolução de qualidade a cada semana, na verdade diária, né? E só vai avançando isso. Aonde vai parar, a gente não sabe. Mas em perfis de fotógrafos que eu avalio até agora, são três tipos, tá? Mas posso estar enganado, pode ser que tenham outros tipos. Mas eu defini três aqui. Tem os que não entraram. Talvez você seja um deles. Não entrou porque, não, meu mercado não vai chegar, porque na fotografia não tem. Meu negócio não precisa. Sei lá, eu trabalho com newborn. Não vai ter inteligência artificial. Já tem lá fora a gente usando. É um mercado que vai ser transformado, na minha visão, por conta várias questões, do props até a parte de criatividade. Porque ele permite você expandir nesse mercado só do newborn, de criar coisas com segurança e com extremo realismo em que o bebê está ali, mas o resto pode ser tudo com a inteligência artificial ou a colaboração, né? Então, mas os que não entraram estão em várias áreas, do cara do retrato corporativo, esse se não percebeu que vai ser impactado, está totalmente alienado das notícias, né? E do que já começou. É, mas os que não entraram, eles não entraram por duas razões. Não acreditam, e aí é uma tecnologia que vem com uma velocidade absurda, diferente de outras que a gente teve no passado. Não é que nem o digital pro analógico, é outra coisa. É muito mais rápido. Não é questão de anos, é questão de meses. Ele vem avançando. Mas ele não acredita. Ou desconfia, acha, não, isso aqui. Ou por ter valores também bem enraizados. Fotografia é fotografia. É um clique, é digital, tá ali, acontece. E a inteligência artificial não é fotografia, é outra coisa. Falta combinar com o mundo, com a mudança de comportamento das pessoas em relação ao que é ou não é real. Já lembrando que os smartphones, que têm os recursos de inteligência artificial, já acontece naturalmente. Você vai lá fotografar a Lua, você está clicando, é uma cena que está acontecendo ali, você vê a cena acontecer. Mas ele vai lá te dar uns 100 vezes de zoom, tem smartphone que faz isso, e ele cria as crateras e melhora a imagem com a inteligência artificial. Logo, é real? Mas espera, eu estou clicando uma cena real, mas ele recria algumas coisas que não estão ali direto na câmera. As questões de lentes e tudo mais dos smartphones é puxado justamente por isso, né? Por inteligência artificial. E aí como é que fica? Isso vai chegar nas câmeras? No autofoco já acontece. Câmeras profissionais aí que já tem a inteligência artificial presente. Não é real? Porque é a inteligência artificial? Ah, não, mas ele recria, ele vai cada vez avançando mais. Mas enfim, um perfil é esse, dos que não entraram. Então ele acha que não deveria misturar isso com fotografia. Antigamente tinha isso com Photoshop. Não, Photoshop não é fotografia.
né? Não é, porque não pode se misturar. Hoje já está mais bem resolvido, mas enfim, está muito parecido. Então, eu entendo completamente essa visão, seja das questões de valores enraizados, sendo que o digital meio que já deveria ter quebrado isso, e lembrando que é um ofício, o da fotografia, ligado à tecnologia. Eu entendo. E tem um fator aí que atrapalha, que é a internet. O mundo digital e a internet, ela gera ruído. Então você tem a falsa percepção de que essas ameaças não existem, que é só uma questão da internet, das notícias, e está vindo ali, está fungando nele, mas ele não percebe por conta desse momento ruidoso que a gente vive, as pessoas não conseguem enxergar isso no momento, é engraçado, né? Mas aí tem referências trabalhando com a inteligência artificial. Uma delas que me chamou a atenção é a Cindy Sherman. A Cindy Sherman é uma fotógrafa e diretora que tem algumas das obras mais valiosas de todos os tempos já vendidas. Fotografia. E ela tem brincado já. Ela estava brincando com Photoshop durante a pandemia e começou a brincar com a inteligência artificial. Ela vê como algo fascinante. A gente está falando de uma das fotógrafas mais valiosas, com obras mais valiosas do mundo. E aí, você tem na outra ponta os que estão começando, né, os que começam na inteligência artificial, que estão surpresos e espantados. Aliás, a surpresa e o espanto já acontece com a IA, seja para quem está começando, para quem já está mais avançado também, mas aqui em especial eles ficam encantados pela tecnologia, mas ao mesmo tempo um tanto amedrontados e assustados. E, e aí eles estão naquele momento de fascínio, assombro, começam a mergulhar, mergulham de cabeça, olham para tudo. Foi vencida a barreira de não acreditar ou desconfiar, mas ele continua assustado. Mas ele vai com medo mesmo e começa a mergulhar nisso, testa a ferramenta, começa a ver de tudo, mergulhar atrás de conteúdo, YouTube, sites, adquire o meu e-book, vai fazer curso pago, vê curso grátis, ele testa e começa. O buraco é o rabbit hole que fala, né? O buraco do coelho da Alice, que você vai para outro mundo e percebe as possibilidades. Porque, por exemplo, você não vai deixar de fotografar porque você usa a IA. Você vai continuar fotografando, só que você pode fazer ideias pré-determinadas, testar primeiro na IA para depois reproduzir essa ideia na realidade. Você pode combinar as duas coisas, pode colaborar. É um negócio fascinante. Pode pegar projetos antigos e relançar eles com uma releitura de IA. E é o que a gente está vendo aí, gente fazendo de tudo. Para conteúdo também, para marketing, né? Começa a usar. E aí, dado importante, ele começa a usar não só as plataformas para gerar a imagem em si, mas também na edição, também no marketing, no conteúdo, de uma maneira que ele começa a ver que o ChatGPT pode ajudá-lo também com as questões de marketing, que ele pode usar o ChatGPT também para ajudar no prompt, que é o comando, né, para o gerador de imagens tipo Midjourney, e aí ele começa, e aí é um mergulho, só que aqui é um desgaste de cansaço, junto com a animação, mas há um desgaste, porque ele tá assim, tem o trabalho dele, ainda tem essa parte, mas como é um fascínio, ele nem percebe, né? E vai, e a coisa vai. E tem os mais avançados. Nos mais avançados, a gente pode encaixar um fator aqui importante, que é já uma busca por uma estética própria, porque tem um desafio da estética nessa fase de começo. A estética tem uma cara de Midjourney, não tem a cara do fotógrafo. Então, nos mais avançados, eles já estão na busca de uma identidade própria, projetos mais bem definidos, ideias começam a surgir, formas de monetizar. Ele começa a pensar como que eu vou usar isso no meu negócio. Ele começa a usar de uma maneira mais sofisticada também para o marketing, para outras coisas, e produtividade. E nessa parte ele começa a pensar em produtos digitais e físicos relacionados à IA, e aí começa ele dar esses passos, e aí é uma questão de acompanhar suas novidades e avançar. Então a gente tem esses três perfis, e aí tem os desafios que eu coloquei aqui na matéria, percebidos por mim até agora. Como encontrar as plataformas corretas para aquilo que eu possa fazer de melhor possível para mim, né? Entender o que funciona, também não gastar dinheiro à toa pagando, para às vezes, alguma coisa que não. E definir o tempo para isso, não perder tempo também, porque tem uma questão de tempo, comparar, entender o que vai funcionar melhor para você. Como criar a fotografia sua, que você faz, de fato, combiná-la com as plataformas,
né, que tem sido um dos grandes desafios e que vai envolver pós-produção e tudo mais. Está melhorando, vai avançar a IA nesse sentido, mas hoje é um dos grandes desafios. O marketing, como é que você faz o marketing para essa nova fase? Em que você tem que saber usar, você pode usar o recurso de falar que você está trabalhando com isso e pode ser que isso para você e para os clientes de alguma forma não soe bem, e aí você tem que equilibrar, ou não, pode ser que justamente o contrário, está conectado, ou será que faz sentido citar, não precisa nem citar a inteligência artificial, né? Então, a parte do marketing também tem seus desafios. A questão da produtividade, como é que você vai ter uma perda de tempo, vamos dizer assim, entre as perda de tempo, você mergulhou numa coisa mais uma frente, por outro lado, você ganha usando essas ferramentas de IA também para edição, para marketing, e começa a entender uma dinâmica aí para ter mais tempo para justamente criar e também para vender. E a parte da estética continua sendo um desafio, porque por mais que evolua aqui nessa fase, quando já está mais sofisticado, avançado, vamos dizer assim, como é que eu encontro a minha identidade sem deixar que a IA tome conta? É um desafio. E como vender e comunicar, vender, divulgar de uma forma eficiente. O fato é que são centenas de plataformas, muita informação, serviços de IA, não param de surgir novidades diariamente. Por mês é absurdo a quantidade de informação. As empresas estão se transformando por conta disso, seja de smartphone, os fabricantes estão de olho de câmeras, estão de olho, mas parece que estão meio embasbacados e meio travados nessa história, fabricantes de câmeras profissionais, na minha visão. Por outro lado, a Adobe deu um cavalo de pau e conseguiu encaixar a inteligência artificial, meio atrasada, mas encaixou, e agora começa a tentar recuperar o terreno que ela perdeu, nesse espaço todo, né? Mas você veja, se a Adobe deu esse cavalo de pau, e ela está preocupada, a Adobe, se os clientes dela, que são assinantes do Creative Cloud, vão ficar sem trabalho. Se os assinantes da Adobe forem engolidos pela IA, como é que vai ter assinante da Adobe, né? Então, é algo importante. Esse é o momento dos criadores, fotógrafos com IA, na minha visão. Eu espero que você, de alguma forma, tenha conseguido tirar informações aqui interessantes para você. Se você tem algum outro insight, alguma coisa, pode me mandar, por favor, ou comenta aí no vídeo, ou me manda pelas redes sociais, que vai ser um prazer ter essa conversa sobre isso. E reforço aqui que você conheça e adquira o guia Fotografia, que é justamente sobre esse assunto da IA na fotografia, para você que quer dar os primeiros passos. É uma bela ferramenta e eu acredito que possa te ajudar. É acessível, não é um e-book que vai além só de ser um e-book, que vai ser atualizado, tem um grupo para notícias, né? E eu acho que pode te ajudar a entender, começar a dar os primeiros passos, ok? Então, basicamente é isso. Obrigado aí pela sua audiência e em breve eu retorno aqui no canal e também no podcast para vocês. Obrigado e até a próxima.